A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 11 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de jovem. O nosso tema é a liderança de Barnabé. Nós vamos estudar hoje a vida desse líder. A Bíblia nos traz muita coisa sobre Barnabé, a não ser a sua ligação com o apóstolo Paulo, Marcos, seu sobrinho, Então a gente vai estudar sobre a vida desse homem, que foi um homem muito abençoado, dedicado, um homem cheio de fé, um homem de bem, E ele foi uma bênção no Novo Testamento, com certeza, E o apóstolo Paulo foi muito beneficiado pela amizade de Barnabé. É interessante essa questão da amizade, A gente pode ser influenciado para o mal por uma amizade, Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente observa que a gente deve tomar cuidado com as nossas amizades, porque ter uma amizade como o apóstolo Paulo teve de um homem igual Barnabé é uma bênção. A pessoa vai para cima, se aproxima até mais de Deus. Agora uma amizade que nos afasta de Deus, que não traz para nós benefício nenhum, só o mal, a gente deve tomar muito cuidado e se afastar. Nós vemos aqui um homem cheio de fé, um homem bom, no sentido humano, que bom na perfeição é só Deus, mas foi um homem que foi muito útil na igreja primitiva. Vale a pena a gente estudar um pouquinho sobre a liderança de Barnabé. O texto áureo, no capítulo de Atos 9, 27, diz: então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos. Está falando do apóstolo Paulo, Então Barnabé é referência de uma liderança conciliadora, Um homem destituído de inveja, de ciúme, conforme nós vamos ver mais para frente. A vontade de Barnabé era ajudar, era levantar, é abençoar. Essa era a vontade. Então nós temos muito que aprender, E a gente agradece muito pela vida do Barnabé, que foi muito útil para o Novo Testamento. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, dá o seu like, tá bom? Deixa aí seu comentário de onde você é, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. E assista aí os nossos anúncios, Sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, que é bênção para nós, tá bom? Deus te abençoe. Bem, então nós vamos começar aqui a nossa leitura bíblica em classe. Ela está em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. E Atos capítulo 15, versículo 36 e 39, ok? Você pode ler lá. Bem, a pessoa de Barnabé. Bem, a Bíblia, na verdade, ela não traz assim muita coisa, como do apóstolo Paulo, sobre a pessoa desse servo de Deus, Entretanto, a gente sabe que temos relatos, que pode significar muita coisa para que a gente venha entender com clareza, os detalhes a respeito da personalidade de Barnabé, a sua fé, a sua liderança, entendeu? E a gente aprende muito com Barnabé, ok? Bem, o seu nome original é José. A designação de Barnabé foi dada pelos apóstolos, entendeu? Naquele tempo era comum a mudança de nome, Jesus mesmo mudou o nome de Simão para Pedro, Tu és Pedro. Então, o nome original dele é José, certo? E foi dado pelos apóstolos. Barnabé significa pacificador ou ainda consolador. Então, o seu nome aqui diz muito sobre a sua personalidade.
eles vendo a forma conciliadora que Barnabé atuava, eles mudaram o nome dele. Pela forma que tu está vivendo, vou mudar o teu nome. Tu vai ser Barnabé, Consolador, né? Pacificador. Porque eles perceberam que ele era dessa natureza. Enquanto outros querem contender, quer dividir, quer atrapalhar, Barnabé queria unir, conciliar, tudo com um bom propósito, né? Com boas intenções, certo? Porque o que vale é a boa intenção, entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha intenção? A lei, ela em regra, ela trabalhava muito em cima das atitudes, né? Hoje também, mais o que Deus mais olha agora na dispensação da graça, conforme está bem explicado lá no Sermão do Monte, é a intenção do coração, entendeu? Porque muitas vezes a intenção do coração não tem nada a ver com as nossas atitudes, né? É tudo falsa. Mas perceberam em Barnabé, nas suas atitudes, né, sinceridade. O que Deus quer de cada um de nós é sinceridade. O que Deus quer do jovem? Seja sincero. Sincero ou sinceridade é sem cera. Naquele tempo usava cera para maquiagem, né? Então Deus não quer ninguém com a cara maquiada, parecendo uma coisa e sendo outra. Entendeu? Deus quer sinceridade, sem hipocrisia, cara limpa. E Barnabé estava enquadrado aqui, né? Nessa sinceridade, nessa vida verdadeira, nesse desejo de ajudar as pessoas no ministério, né? Então, ele era também da tribo de Levi, né? Ele era um levita. O nome dele era José, mudaram para Barnabé, acrescentaram Barnabé, né? E também ele era de Chipre, uma cidade dali da Grécia. E Barnabé era da tribo, repetindo, era da tribo de Levi. Então ele era de uma família sacerdotal, ok? Então a gente não tem assim uma informação segura o que pode ter levado Barnabé para Jerusalém, mas eu creio que foi Deus, né? Para sair de Chipre para Jerusalém, ele foi levado como um missionário. Ele estava lá entre os 120 que foram batizados com o Espírito Santo, entendeu? Com certeza, era um homem de fé, cheio do Espírito Santo, então ele tinha sido batizado com o Espírito Santo ali com os 120, né? Apesar que isso não parou ali, ok? Então, as informações que a gente entende é essa decisão. Ele foi enviado como missionário lá para trabalhar na obra e realmente não ficou só em Jerusalém. Depois ele foi para Antioquia. Ele foi um homem que correu o campo, né? E foi um grande amigo do apóstolo Paulo, entendeu? Com certeza ele estava lá na festa do Pentecoste. Bem, isso aí é que a gente sabe, né? Bem, número 2 aqui, Barnabé é um homem generoso, né? Ao contrário de Judas Iscariote, que foi apóstolo de Jesus, teve a honra de ser, mas não valorizou, né? Você vê como é que as pessoas são o ser humano, né? Quando ele dá lugar ao diabo, ele faz igual Satanás. Satanás não valorizou o céu lá onde ele vivia, foi expulso de lá com aqueles que o acompanharam. Judas também não valorizou a maior chamada que pode existir nesse mundo, ser apóstolo de Jesus, né? Ele trocou aí por uma pequena quantia que nem usou, o arrependimento, não digo nem arrependimento, remorso, né? Então, ao contrário de Judas, Barnabé não era avarento. O que é um avarento? É um idólatra que ama o dinheiro, a riqueza, né? Inclusive o apóstolo Paulo escreveu: o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Então, muito cuidado com o amor, porque a Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Deus tem prioridade no nosso coração. Aonde Deus não tem prioridade, entra muita coisa ruim, certo? Aí a gente perde a bênção, né? Sei que o jovem ele tem muita perspectiva, mas nunca perca a perspectiva de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. É isso que é importante, entendeu? Barnabé, sendo um homem generoso, né? Ele
depositou tudo que ele tinha lá aos pés dos apóstolos. Vendeu uma propriedade, né? E depositou o dinheiro lá. Não era uma coisa imposta, os apóstolos nunca exigiram isso, entendeu? Isso aí não é desculpa para as pessoas ficarem exigindo que se vendam coisas obrigatoriamente para a igreja. Isso aí não existe, certo? Ali não é uma doutrina estabelecida também, você tem que vender o que tem para dar, não. Mas se você quiser espontaneamente, sentir no coração, vender alguma coisa e dar de oferta para a igreja, isso aí é considerado um problema pessoal. Não existe essa imposição na Bíblia, certo? A generosidade, ela vem de dentro para fora. Não é uma barganha que você olha o que você vai ganhar com aquilo que você, né, ofertar para a igreja. Não, certo? Então, com certeza, ele vendeu a sua propriedade, depositou tudo aos pés dos apóstolos e não falou mentira não, como Ananias e Safira, né? Venderam por um preço e apresentaram o outro, entendeu? Então isso aí, Barnabé demonstrou que ele era livre de ganância. Quem faz isso não tem problema de usura, né? Não tem mesmo. Então, outra coisa importante aqui, né? Ser generoso. Agora vamos lá, Barnabé é um homem fiel também, né? A sua origem, o seu relacionamento com os apóstolos, a sua generosidade, né, mostrou a ele fidelidade aos seus amigos, fidelidade à igreja de Jerusalém. Quando ele teve que ser enviado, ele obedeceu, né? Então a lealdade, né, isso aí é uma coisa muito importante, certo? A gente ser fiel, né, ser leal a alguém. As pessoas a lealdade hoje, infelizmente, ela é muito superficial. Não existe lealdade, entendeu? Isso aí está muito difícil. Seu relacionamento com os apóstolos, sua generosidade, entendeu? Mostra o quê? Um homem fiel, né? Com Deus, a fidelidade é até a morte. Jesus falou o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Entendeu? A fidelidade com Deus é até a morte. Agora, infelizmente, no sentido horizontal, né, as pessoas não são leais permanentemente, né? Então, infelizmente, isso acontece. Então, a lealdade, ela é uma qualidade muito elevada, entendeu? Tem muita gente falsa, muita gente... A gente não vai sair julgando A, B, C, mas você vai perceber na tua caminhada, você que é jovem, você vai perceber que nem tudo que reluz é ouro. Existe muita gente falsa, muita gente que é bajulador, entendeu? Mas que não está sendo sincero contigo. E você descobre isso com o tempo. Então, quando você descobrir alguma coisa dessa natureza, no meio do teu relacionamento, não se surpreenda, que isso aí é da natureza caída do homem. Nós nascemos de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, mas se a gente não vigiar e der lugar ao diabo, a gente pode se tornar uma pessoa desleal com o nosso próximo. Não estou falando de separação. Há também, né, esses absurdos, esse radicalismo, né? Que você não pode se separar, né? Você está numa igreja, você tem que morrer lá. Também não é isso, certo? Você está numa igreja, você pode sentir desejo no coração de ir para outra igreja, né? De ser enviado por Deus para outro lugar. Você sente isso e vai. Aí não quer dizer que você está traindo o pastor, está traindo a igreja, está traindo os amigos antigos, não. Barnabé se separou de Saulo, de Paulo, e Paulo se separou dele por causa de uma contenda. Um queria levar um, outro não queria, né? Aí acharam por bem, em vez de ficar contendendo, acharam por bem se separar, e nessa fraqueza deles surgiu uma outra equipe de missionários, né? Barnabé foi com Marcos e Paulo foi com Silas. Então tinha uma equipe só, formou duas. É melhor do que ficar contendendo. Então isso não é traição. Então, mas tem líderes que acham que se você sair da igreja dele para você está traindo ele. Isso não existe, certo? Só se o cara já sai bagunçando,
já com algum problema, mas em regra você mudar de igreja é uma coisa normal, tem nada a ver, certo? Então a gente tem que entender isso, ok? Ser leal também, vamos ficar mais um pouquinho nesse tema, é alguém cuja popularidade está em alta, né? Ser leal a alguém cuja popularidade está em alta não é tarefa tão difícil, né? Ser leal a alguém que com certeza você tem algum benefício, né? Mas ser leal a alguém que não tem nada, a coisa é mais complicada, tem que ser sincero de coração, entendeu? No entanto, Barnabé foi leal a Paulo, apresentando ele insistentemente aos apóstolos, entendeu? Então, eles tinham medo do apóstolo Paulo logo no início, achando que ele estava usando um truque ali para enganar, para descobrir onde tinha mais crentes para ele prender e matar. Está entendendo? Então, eles não queriam receber Paulo. Aí o que Barnabé fez? Foi lá e não, o homem se converteu mesmo, ele não está fingindo não, ele é crente mesmo. Entendeu? Explicou a situação e resolveu o problema. Então ele não tinha negócio de inveja, de ciúme, está chegando mais um, né? Tem igreja que chegar uma pessoa nova, com talento, capacidade, às vezes que precisa de apoio para colocar em prática, abençoar a igreja, às vezes essas pessoas, as portas se fecham. Por quê? Porque tem ali os ciumentos, invejosos. Normalmente ciumento e invejoso é aquele que não faz nada. Porque quem tem atividade, está firme na obra, ele não está olhando para isso não, ele quer mais que ele cresça e que eu diminua. Mas tem gente que não quer que ninguém cresça, só ele. Cuidado com essa gente, sai fora. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo teve um amigo muito leal. E Marcos, que escreveu o Evangelho, também teve um amigo muito leal, seu tio Barnabé. Barnabé era tio dele, né? Então você vê que Paulo também, na sua fraqueza, rejeitou Marcos. E o que Marcos foi ouvir, a tradição conta que ele foi para a Índia, né? Pregar o Evangelho, um lugar desse aí. Mas o que mais importante que Marcos fez foi escrever o seu Evangelho, né? Ele foi rejeitado, mas no final da vida, Paulo, quando já estava perto de morrer, ele escreveu lá para Barnabé, traz Marcos, porque ele me é muito útil no Evangelho. Paulo demorou para entender, né, a capacidade e a chamada de Marcos. Ele demorou, mas Barnabé não. Barnabé teve visão para entender que ele tinha uma chamada de Deus. Entendeu? Não era porque era seu sobrinho, ele via ali a visão de um homem chamado por Deus. Tanto é que ele escreveu o Evangelho, que foi tão importante para a igreja, né? Então, essa lealdade de Barnabé com seu amigo Paulo, né, enfrentando a situação, e também não ficou temeroso diante de Paulo em defender Marcos, né? Paulo era o líder, mas Barnabé não ficou com medo de mostrar a sua opinião, não. Ele separou, mas manteve a sua opinião. Não, ele tem chamada, ele é um homem de Deus, e ele vai comigo então. Não quer, ele vai comigo. Abandonar ele eu não vou. Eu não te abandonei, né? Ele poderia falar isso. Eu não te abandonei, quando tu era novo convertido, todo mundo fugia de você. Eu fui lá em Jerusalém e te apresentei e você foi recebido. Então esse aqui também eu não vou rejeitar não. Ele tem chamada também de Deus, é um jovem de Deus, eu vou ajudar ele. E se deu bem. Depois o próprio Paulo reconheceu que ele tinha errado. Então é assim que funciona. Então, a liderança de Barnabé, um líder experiente, entendeu? Nós vamos ver aqui algumas dessas. Ele é uma referência de um líder com maturidade espiritual e emocional. Isso não vem de repente, veio através da perseverança dele em fazer o bem. Tem coisa que você não nasce pronta, ela vai sendo produzida em você através das suas atitudes, entendeu? Então, uma das principais evidências de uma vida cristã saudável, a medida da estatura completa de Cristo, é essa a vontade do Espírito, é levar todo crente à estatura completa de Cristo, porque a maior dificuldade, o maior desejo de Deus, né, e a maior dificuldade que o Espírito Santo encontra em nós
é de levar os crentes a ser igual a Jesus. Entendeu? É essa batalha que o Espírito Santo enfrenta na terra com os crentes. É levar ele a ser igual a Jesus, a estatura completa. Entendeu? Então, é uma dificuldade. Você imagina, os crentes cascudos que tem por aí, o Espírito Santo tem que levar ele à imagem, à estatura completa de Cristo, ou seja, querer fazer ele parecer com Cristo, né? Alguém olhar para ele e falar, não, esse irmão aí parece com Jesus. Não é na aparência não, é nas atitudes, certo? E muitas vezes a gente tem que entender e aceitar que estamos bem longe disso, né? Então, assim como Barnabé acreditou e investiu em Paulo, ele também fez a mesma coisa com João, era o dom dele. Ele gostava de ajudar, levar. Tem gente que tem o dom de derrubar, puxar o tapete, de bajular, né? Mas Barnabé não, ele tinha o dom mesmo de investir na pessoa, né? Negócio de muita coisa, mas não investe na pessoa, isso aí não tem valor nenhum. Agora, tem pessoas que ele é de segundas intenções. Se tu investir nele, tu está fazendo uma coisa errada, porque não é uma pessoa direcionada por Deus, mas sim pelo seu desejo. Um líder também dedicado, né? Ele, além de maturidade, dedicação, né? É outra qualidade na liderança de Barnabé. Porque tudo na vida, querido, tem que ter dedicação. Você pode ter o melhor dom do mundo, você tem o dom de ensinar, mas a Bíblia diz, quem ensina, haja dedicação. Isso é só um exemplo. Tudo que você vai se dar bem na vida, você tem que se dedicar. Se você se dedicar a 10 coisas ao mesmo tempo, você vai fazer 10 coisas erradas. Agora, quando você se dedica a algo, você se sobressai, entendeu? Na presença de Deus. Então nós temos que se dedicar àquilo que nós temos o dom, a chamada, entendeu? Então a dedicação de Barnabé falou alto no seu ministério, entendeu? Tem que ser dedicado, não seja relaxado com a tua chamada. Você é um jovem, já sentiu que tem uma chamada para ensinar? Se dedica a estudar, a ler, né? Se você tem uma chamada para o que for, você tem que se dedicar àquilo, e de todo o coração. Aí você vai ser bênção, entendeu? Também ele é um líder, né, confirmado. Por quê? A gente vê que por intermédio de Barnabé, né, uma liderança de sucesso é reconhecida por quem? Por Deus e pela igreja. Ninguém precisa dizer, eu sou chamado para pastor. Não, você não precisa fazer isso não. Se você é chamado mesmo, primeiramente Deus vai honrar. Em segundo lugar, a igreja vai perceber. Eu não entendo alguém que é chamado por Deus para pastor e a igreja não percebe isso. Isso aí não tem chamada. Tem pessoa que é um bom pregador, mas não tem chamada para apacentar. Não tem. Entendeu? E tem pessoas que têm carteira de evangelista, mas não tem dom, não é um evangelista. Entendeu? O dom dele é para outra coisa. Então existe muita coisa, uma discrepância tremenda aí, né? Pessoa tem carteira de evangelista, mas não é evangelista. Tem carteira de pastor, mas não tem dom para apacentar. Isso aí é muito complicado, entendeu? Muito complicado. Outro tem apóstolo, né? O apóstolo é um missionário, abre trabalho. O cara nunca abriu nem uma congregaçãozinha. É apóstolo. Abriu o quê? Entendeu? Inaugurou o quê? Então o missionário, ele abre um trabalho, fica ali o tempo necessário, depois passa para um pastor apacentar e vai abrir outro trabalho, vai evangelizar. Essa é a função do apóstolo, que no latim é missionário, né? Então a gente tem que entender. Então ele foi um líder confirmado por Deus. Era um homem também de jejum e oração. Aí que está o começo. Ele estava lá quando ele foi chamado, ele e Saulo, para a obra que Deus tinha chamado eles. Mas eles estavam como? Em jejum e oração. Entendeu? Para muito líder, o jejum é uma coisa obsoleta. Isso é do Velho Testamento. Né? Mas Paulo não era do Velho Testamento, não. A igreja de Antioquia era uma igreja, né, gentílica. Então eles estavam ali, ó, em jejum e oração.
tá? Isso aí é muito importante, certo? E Deus escolheu Barnabé e Saulo para trabalhar junto. Vamos para a parte 3 aqui, o aspecto prático da liderança de Barnabé. Primeiramente, a alegria de Barnabé. A igreja de Jerusalém, né, enviou Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia. Eles souberam que tinha uma igreja gentílica que estava, né, sendo muito abençoada. Então, como os judeus, né, tinha aquelas diferenças de costume, não ia mandar um Pedro para lá, que não ia dar certo, né? Pedro era um judeu do pé roxo, então ele foi chamado para trabalhar com os judeus. Para ele ir na casa de Cornélio, né, o Espírito Santo teve que falar para ele: ó, tu vai em tal lugar e vai porque sou eu. E mostrou a ele que todo mundo é igual, senão ele não ia não. E quando ele foi, né, ele explicou lá: vocês sabem que o judeu não pode entrar aqui, e depois ainda foi chamada a atenção pelos anciãos lá de Jerusalém. Mas aí o que a igreja sabiamente fez, orientada pelo Espírito Santo? Mandou um cara mais liberal no costume, né, para entender a diferença de gentio e judeu, para trabalhar com Paulo. Mandou quem lá? Barnabé, certo? Então Barnabé, quando chegou lá, ele viu a graça de Deus e se alegrou, entendeu? Então isso aqui é um homem de Deus, cara. Quando ele vê uma igreja crescendo, né, quando ele vê a graça de Deus numa igreja, ele se alegra. Ah, mas eu tenho a igreja da minha cidade, ela não pode estar crescendo, quem tem que crescer é a minha. Para com isso, a igreja de Jesus. Ou você é algum dono de igreja? Até onde eu sei, cabeça da igreja é Jesus. Então, hoje em dia, assim, se a minha igreja não cresce e a do vizinho cresce, eu quero mais que a dele não cresça também. Eu não me alegro, né? A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas na hora de se alegrar com a bênção do outro, ninguém quer. É mais fácil chorar, né? Vamos chorar com ele, mas se alegrar com ele, muitas vezes ninguém quer. Por quê? A inveja, ciúme, uma série de coisas que realmente existe. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, entendeu? Não adianta, ok? Então Barnabé, ele deixou lá de lado o exclusivismo judaico, né, e pôde se alegrar com o fato de que os gentios estavam sendo alcançados pela graça divina. Há pessoas que acham só a denominação dele que vai para o céu. Entendeu? Tem crente assim, só ele não fala, mas ele dá a entender, ele despreza as demais denominações. Não, tem que acabar esse negócio de denominação. Para que tanta denominação? Ué, então sai da sua. É só a sua que vai para o céu? Entendeu? Nós não devemos ser exclusivistas. Ah, mas tem Assembleia de Deus, tem Batista, Metodista e Presbiteriano, e vai embora, e essas neopentecostal. Sabe por que essas igrejas existem, denominações? Porque ninguém é igual, certo? Você não tem a obrigação de ficar num lugar que você não está se sentindo bem, não se adapta ali. O ser humano é adaptável. Às vezes você força a barra para ficar num lugar que você não se sente bem, que você está morrendo aos poucos. Entendeu? Nós temos que ter a inteligência para procurar um lugar que eu me sinta bem. Agora, se você procura o lugar errado, você vai perder a bênção, certo? Uma igreja boa prega a palavra, mostra que o caminho é Jesus, mostra o poder do Espírito Santo, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Uma igreja bíblica que prega salvação de alma, que prega discipulado, crescimento espiritual. Você está se sentindo bem ali? Fica, né? Agora não está se sentindo bem, não dá certo, então é melhor faz igual Paulo e Barnabé. Tá bom, mano, não dá certo, então você segue o seu caminho, eu sigo o meu, acabou. Entendeu? Então, quando a gente chega à conclusão, como já dizia o pastor Antônio Gilberto, quando duas pessoas chegam, né, no ministério que não dá, é melhor se separar e cada um vai fazer a obra em outro lugar, né? Agora, o que não adianta é ficar contendendo e nem querer puxar o tapete de ninguém.
Barnabé chegou lá, esqueceu o exclusivismo judeu, judaico, e se alegrou que ele viu uma igreja gentílica, mas cheia do Espírito Santo. E ele fez outra coisa mais importante ainda que a gente vai ver. Então Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico e se alegrou com os gentios, que estava sendo alcançado pela graça divina. É bondade de Deus, gente. As pessoas alcançadas por Deus é graça dele, é misericórdia. Eu tenho que me alegrar, entendeu? Jesus não falou, quando os discípulos vieram todos felizes porque expulsavam o demônio, curavam, mas Jesus falou, isso é muito lindo, porque eu faço isso e dei poder a vocês para isso, mas a alegria principal é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que é o principal, é você ser salvo, entendeu? A mensagem, a gente tem que se alegrar. O líder precisa se alegrar com os feitos do Senhor na vida do seu liderado. Coisa que eu mais desejo é que os meus liderados cresçam, sejam bênçãos na mão de Deus. Não me alegram um liderado estagnado, preguiçoso, não quer estudar a Bíblia, não quer vir para a igreja. Isso aí é que é triste. Agora, se alegrar porque ele está crescendo, isso aí é bênção, entendeu? Então, é isso aí. Vamos lá. Barnabé advertiu os crentes a permanecer centrado e firmado no Senhor Jesus. Tudo indica que esse era o alvo da mensagem. Aceitou Jesus, está com Cristo, permaneça nele, fica firme nele. Vai vir luta, vai vir coisas para te tirar até da presença de Deus, mas não saia. Você que é crente, permaneça, porque Deus é fiel. Deus é fiel e não vai deixar você ser tentado acima do que você possa suportar, porque juntamente com a tentação, com a aprovação, ele vai te dar o escape, vai te dar a vitória, entendeu? Encerrando aqui, Barnabé é um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Esse é o alvo nosso que fazemos a obra aqui na terra, ser uma pessoa de bem, não ter maldade com ninguém, não tratar mal ninguém, não ser fingido com ninguém, porque o que mais odeio numa situação dessa é o fingimento, você fingir. Não seja fingido, seja autêntico, entendeu? Seja uma pessoa de bem e cheio do Espírito Santo, entendeu? Com base nisso estudamos, Barnabé foi um líder inspirador, ele inspirava as pessoas sabiam que ali ia encontrar ajuda, ia encontrar o que precisava, aqueles que realmente querem. Tem gente que quer se encostar, não, isso aí não, é fazer a obra de Deus, entendeu? Ele foi um líder bem sucedido, certo? E era um homem de bem, cheio do Espírito Santo. Então essas qualidades resumem um perfil ministerial de Barnabé, um homem de bem, um homem de fé e um homem cheio do Espírito Santo. Você quer melhor do que isso? Um homem de bem, bondoso, de coração bom, um homem de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e cheio do Espírito Santo. Tu quer um perfil melhor? Vamos buscar, gente, um perfil desse, ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa de fé e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Dobra o teu joelho e fala para Deus: Senhor, eu quero ser um homem de bem, uma mulher de bem, cheio de fé, e cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer para a gente, Então, como líder cheio do Espírito Santo, ele foi um homem de bem, buscou a unidade entre os irmãos. Também foi um homem que nunca deixou de acreditar e trabalhar pelo avanço da evangelização, certo? E isso aí ele conseguiu. Você pode ler lá em Atos 11, 24. Eu quero ler aqui Atos, para a gente encerrar essa situação aqui, e você vai ver quem era Barnabé, entendeu? 11, 24, olha só o que diz, entendeu? Porque, quando chegou, viu a graça de Deus, chegou aonde? Mas vou ler do 22 para a gente encerrar, tá? Chegou a fama dessas coisas, a mão do Senhor era com eles. Aqui está falando da igreja de Antioquia. Havia entre eles alguns varões de Chipre, Cirene, quase entrando em Antioquia,
falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Que até ali só falava para judeu, mas a partir de agora eles já estão falando para todo mundo que aparecer, já cumprindo aquilo que Jesus falou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as nações, não tem mais fronteira o evangelho. Entendeu? Então, a mão do Senhor era com eles e grande número se creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, né? Por quê? Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aí ele faz uma coisa interessante também, né? E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Ele não esqueceu de Saulo. Passou um tempão sem ver. Paulo foi embora lá para Tarso, para a cidade dele, mas quando ele viu aquela igreja aqui, ele lembrou de Saulo e falou: não, Saulo o perfil de Saulo se encaixa aqui nessa igreja. E foi buscar ele, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe, que nós possamos entender essa grande liderança chamada Barnabé, tá bom? E a próxima nós vamos estudar sobre a liderança do grande pregador, apóstolo do gentio, que foi o apóstolo Paulo. Deus te abençoe e até a próxima lição, tá bom? Um abração e não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein?